Olá, pessoal. É de conhecimento de todos o que o Rio Grande do Sul está passando pela revolta Farroupilha. Então, a gente está lutando pelo menor preço dos impostos do Shark, também uma parte da nossa independência. E eu conto com todos vocês para guerrear junto com nós, nos ajudar nessa batalha que vai ser vencida. E que nos ajude sempre já agora que a gente pode alcançar finalmente os nossos objetivos. Todo mundo, por favor, nos ajude nessa guerra. A revolta farroupilha foi a mais extensa guerra civil que já ocorreu no Brasil, que aconteceu no período regencial de 1835 a 1845. Ela foi travada por, então, habitantes de São Pedro do Rio Grande do Sul, hoje nosso Rio Grande do Sul, e tropas do Império do Brasil. São duas as principais causas da revolta farroupilha, os fatores políticos e econômicos. O Rio Grande do Sul era então governado por dois partidos políticos, os farroupilhas do Partido Liberal, que defendiam o maior poder de decisão provincial, e os caramurus, o Partido Conservador, que defendia a centralização do poder decisório para o governo do Império. Na época, o governo provincial era exercido por um político indicado pelo Império e não pelo poder legislativo provincial. Em 1834, o Rio Grande do Sul criou a Assembleia Provincial de maioria liberal e então, o seu então governador, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, era um membro do Partido Conservador indicado pelo governo regencial. Então, a Assembleia de maioria farroupilha rompeu politicamente com o governador, que acusou os membros do Partido Liberal de insurreição, traição ao Império e de serem separatistas. E então essa crise econômica foi o estopim para a Revolução Farroupilha. O objetivo inicial dos farroupilhas era somente depor o governador do partido político contrário e atingir os objetivos fiscais, a redução dos impostos pagos por eles e o aumento dos impostos sobre os concorrentes vizinhos, sem a pretensão de separar o Rio Grande do Sul, então São Pedro do Rio Grande do Sul do restante do Brasil, mas com a forte pressão sofrida pelas forças regenciais. O processo revolucionário se radicalizou e o separatismo e a proclamação de uma república se tornaram os principais objetivos. O que de fato aconteceu em 11 de setembro de 1836, quando a República Rio-Grandense, também chamada de República Piratini, foi proclamada. Líderes farroupilhas e de maioria estanceiros realizaram diversas reuniões e decidiram que em 20 de setembro de 1835 eles tomariam a Porto Alegre e destruiriam o governo conservador, o que de fato acabou acontecendo, embora Porto Alegre não tivesse ficado na mão deles por muito tempo, assim como as demais capitais que eles já tinham tomado. A causa econômica da revolta farroupilha era o charque, pois ele era o principal produto econômico rio-grandense. Os estancieiros gaúchos, senhores de terra, grandes senhores de terra que tinham muitos escravos e capangas armados, e de maioria do Partido Liberal, eles exigiam que o governo reduzisse os impostos que eles pagavam sobre o charque e aumentasse os impostos do charque uruguaio e argentino, que na época era menor do que eles pagavam pelo próprio charque. E ainda exigiam que o imposto cobrado sobre o gado importado das regiões platinas também fosse reduzido. Oi pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para nós gaúchos, que é a revolta farroupilha, as consequências da revolta e como que ficou o cenário nacional depois dela. Ela terminou em 1º de março de 1845 com a assinatura do Tratado do Poncho Verde. Esse tratado foi importante porque ele garantia aos rebeldes oficiais a participação no exército imperial e aos farrapos garantia a anistia. Assim, o Rio Grande do Sul foi finalmente consolidado como a República Rio-Grandense e conseguiu força política, força por conta do seu movimento social. No começo era separatista, mas no fim nós conseguimos então finalmente ser reconhecidos como um estado brasileiro. No entanto, pessoal, engana-se quem pensa que a Guerra dos Farrapos foi uma manifestação pacífica. Foram 10 anos de revolta e, inclusive, no final dela, um ano antes da assinatura do Tratado do Poncho Verde, nós tivemos um assassinato de centenas de negros aliados ao exército farroupilha.
Hoje, historiadores apontam que os farrapos teriam perdido a guerra militarmente, mas que conseguiram a maior vitória política, pois conseguiram todas as suas reivindicações no começo da guerra, inclusive tornar-se um Estado oficial do Brasil.